Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe, como já sabem, e todos sabemos que estamos passando por um momento de pandemia do coronavírus aí pelo mundo, e logo isso afetaria não só a questão da educação, mas todos os setores do mundo. Só que a educação, ainda a gente tem essas ferramentas que facilitam o contato, né, com o aluno. Graças a Deus a gente está num momento tecnológico que facilita essa comunicação, facilita esse contato com o aluno e que vocês não fiquem inertes ao conhecimento por conta disso. Acho que isso não deve ser uma desculpa. Resolvi fazer essa videoaula até porque eu não acho justo o professor simplesmente deixar o material no Classroom lá do Google for Education e vocês se virarem por si só. Eu acho que tem que ter esse contato de comunicação, esse contato no sentido de atribuir um conhecimento e uma maneira de interagir, porque é tão ruim você ter somente um material teórico sem ter esse contato com o professor. Vocês sabem que eu brinco bastante, né? Gosto de dar um exemplo na área de vocês, na vida de vocês, os exemplos, né, de acordo com essa questão técnica do cronograma. Então, acho que não acho bacana também fazer vídeos de 1 hora, 40 minutos, no sentido de equiparar uma aula, não é? Uma aula física, né? Esse que a gente faz no campus. Então resolvi fazer uns pockets vídeos que né? Que tenha um conteúdo muito rico, por mais que seja mais sucinto, porque eu quero que seja um conteúdo mais, né, dinâmico, mais divertido e menos exaustivo, que vocês possam assistir em casa, seja no celular, seja no computador, e eu acho que vai dar certo, sim. E, como vocês sabem, estou à disposição, a ferramenta que o proporciona para vocês, que é o Google for Education, através do Classroom. Vocês têm que aproveitar. Eu vi que muita gente não ativou ainda os e-mails, ou sequer acessou. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um e-mail institucional, né? Inclusive, eu já passei o e-mail institucional. Vou mandar, né? Vou pedir o representante de turma da sala de vocês para reiterar esse e-mail. Na eventualidade de não ter esse acesso, essa ferramenta, vocês podem mandar um e-mail para mim e vou disponibilizar os vídeos também no YouTube, fazer uma espécie de canal da sala da gente. Então, vamos começar, né? Vamos parar de delongas. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante que é domicílio. A gente ouve muito falar de domicílio, que é na verdade, um dos conceitos inerentes à personalidade, né? Como a pessoa natural. A pessoa natural tem um nome, ela tem um estado, né, característico, ela tem um domicílio. Como qualquer cadastro que você faça aí por aí, é pedido um domicílio. Só que o que acontece? Domicílio não é simplesmente o lugar que você mora. Basicamente, pode ter essa característica, mas domicílio, pessoal, está no artigo 70 do Código Civil, é o local onde estabeleça sua residência de maneira definitiva. Né? Você sabe que está ali no sentido de morar de fato, que você tem um ânimo definitivo. Né? Que é bem interessante. Obviamente, alguns lugares não são um domicílio de vocês. Por exemplo, vocês vão fazer uma viagem, né, em Fortaleza, você fica no hotel. O hotel não é o seu domicílio. O hotel é simplesmente sua moradia, onde você vai dormir por um período transitório. Né? Você aluga uma casa no Airbnb, aqueles aplicativos de aluguel, né, de alugar casa. Isso não é sua residência. É sua moradia, é uma moradia provisória. Obviamente, você aluga um imóvel lá no Lourdes para morar, ali sim é seu domicílio, ou seja, sua residência, onde você tem intenção de ficar permanentemente ali. Né? Então, moradia é transitório. Residência, domicílio, no caso, é o lugar que tem um ânimo definitivo. E a gente sabe que o domicílio não é só onde você mora, você dorme, na verdade. A gente tem o domicílio profissional também, né? Por mais que, eu não durmo lá no meu trabalho, mas ali isso é uma referência onde você profissionalmente exerce sua função e é seu domicílio profissional. Mas eu queria falar, antes de tudo, de 2 tipos de domicílio. Acho que essa primeira parte eu quero fazer esse vídeo, que é muito importante. A gente tem um domicílio. Quanto à natureza, né? Ela pode ser o domicílio voluntário, e temos também o domicílio necessário ou legal. O domicílio voluntário, como a própria palavra fala, você tem a mera liberalidade de escolher morar ali. Ninguém te obriga a morar ali. É uma livre vontade, como
acho que todos aqui, grande maioria, mora com a mãe e o pai, não pôde escolher. Mas como cidadãos, como pessoas capazes de poder alugar um imóvel, é o local onde você, de fato, você escolhe morar ali por uma questão de logística, é perto do restaurante onde você trabalha, né? Ou é, de fato, um bairro onde sua mãe mora, você gosta, né? Então, assim, tem essa questão de mera liberalidade, mera escolha. Por isso que chama domicílio voluntário, que eu acredito que seja a maioria das pessoas que estão aqui, ok? O domicílio necessário legal, ele é diferente. Por quê? O domicílio necessário legal, como a palavra fala, é um domicílio imposto para a pessoa. Ou seja, a pessoa tem que morar ali por uma questão de necessidade, seja profissional ou porque não tem opção. Porque a lei impõe que ele tem que morar ali. Por isso que é domicílio necessário legal. Ou seja, é um grupo de determinadas pessoas. Eu vou exemplificar cada um para vocês entenderem. Primeiro, incapaz. Um rapaz de 14 anos. Ele sozinho não pode exercer o direito de domiciliar de maneira voluntária, porque ele é menor de idade, ele não pode alugar imóvel, não pode comprar imóvel, não pode estabelecer contratos nesse sentido. Então, provavelmente ele mora com o pai, ou com a mãe, ou com a tia, com a avó, por ser incapaz, ele não tem capacidade de exercer os atos da vida civil, quiçá morar sozinho ou alugar um imóvel. Então, o incapaz é um exemplo de pessoa que utiliza o domicílio necessário. Outra pessoa clássica, o preso, né, gente? A pessoa que é presa, né, pelo crime, seja no Ceresp, seja em outra penitenciária, ela está ali por uma questão legal, por uma questão de cumprimento de pena, ela não tem escolha de fato. Ela é ali presa e condicionada obrigatoriamente a morar ali, domiciliar ali, né, de fato. É um domicílio. Ah, tá, então o preso, qual é o domicílio do preso, professor? É a casa onde está a família dele? Atualmente não. O domicílio dele é a penitenciária ou cadeia onde ele estiver detido. Olha que interessante. Só que é um domicílio necessário. Obviamente, quando ele sair, cumprir a pena e for morar lá, vamos supor, no bairro, no centro, ele tem um apartamento no centro. Obviamente, ali é um voluntário. Ele não está ali obrigatoriamente. Agora, enquanto ele está preso, é sim um domicílio necessário. Outro exemplo clássico, servidor público. Por quê? O servidor público, obviamente, ele tem o edital, que ele vai se candidatar para fazer uma prova, e ele tem uma comarca do qual ele escolhe. E por uma questão de logística, uma questão até de regimento interno da lei, né, dos servidores, seja federal, municipal, estadual, a pessoa tem que residir na comarca. Por isso que o domicílio do servidor público, ele é necessário legal. Porque, por uma condição profissional de serviço público, ele tem que morar na comarca. Obviamente, tem algumas ressalvas. Em BH é muito comum. Ah, tá, mas eu sou concursado em BH, mas eu moro em Contagem. Pode? Sim, a região metropolitana, ela logisticamente você pode fazer isso. Agora, você é de Curitiba, sua família mora em Curitiba, e você passou no concurso aqui em BH, obviamente, a legislação, né, pede que você faça isso, porque, primeiramente, você tem que trabalhar provavelmente serviço público de segunda a sexta, pelo menos a maioria dos serviços. E não tem como você conciliar isso. Eu acredito que seja um desgaste muito grande. E, obviamente, você tem que ter uma residência, né, um domicílio na cidade, a comarca, onde você foi lotado no serviço público. Uma questão clássica é o quê? O militar ativo. O militar ativo por quê? Não é o militar aposentado, porque o militar aposentado ele pode morar onde ele quiser. Agora, o militar ativo, que ainda está trabalhando, ele tem que estar na comarca onde ele foi lotado como militar. Não tem sentido eu ser da Bahia, passei no concurso de militar aqui em Minas Gerais, eu morar na Bahia, exercer a profissão que isso, inclusive, por uma questão de segurança, de convocação, né, se é uma questão de emergência, você não pode morar numa comarca diferente. Então, o domicílio do militar, ele é necessário, ele é legal, ok? Tem que ser ele fica limitado a morar onde, de fato, ele atua. Como o marítimo também, né, gente? E o agente diplomático. O agente diplomático, ele tem o domicílio necessário onde foi lotado ali. Isso está no artigo 76 e 77 do Código Civil. E como eu já falei para vocês, né, gente? É muito comum haver dois tipos de domicílio. Posso, professor? Pode. E chama pluralidade de domicílio. Ou seja,
diversas residências que alternadamente viva. Inclusive, pode ser até a própria domicílio residencial, por exemplo. Isso é muito comum com o deputado. O deputado, provavelmente, vamos supor, federal, que tem uma dinâmica mais longe, ou até o estadual, aqui de BH, ele atua, obviamente, na Assembleia, seja legislativa, do Estado ou a federal. Então, ali, em Brasília, por exemplo, ele atua em Brasília porque o Congresso Nacional é lá. E muitos, o que acontece? Eles estabelecem um domicílio ali de apoio, ficar a semana toda, só que tem a família deles que mora em qualquer cidade, seja Rio de Janeiro, São Paulo. Então, eles têm uma pluralidade de domicílio. Eles têm a casinha, o apartamento ou flat em Brasília, e tem a casa onde as famílias moram. Isso é pluralidade de domicílio. A mesma forma, um deputado estadual da minha terra, vamos supor, um deputado de Salinas. Um deputado de Salinas, a família toda mora em Salinas, a casa, as roupas, os carros dele ficam lá, só que ele efetivamente tem que estar na Assembleia aqui em BH, ali na Assembleia Legislativa, e ele provavelmente pode alugar um imóvel aqui em BH, se residir aqui, né? E ter residência também com a família, ou seja, há uma pluralidade de domicílio, né? Então é muito tranquilo isso. E por último, eu quero que vocês entendam, né, que a gente tem domicílio onde você trabalha também é domicílio, chama domicílio profissional. Né? Obviamente, as pessoas que trabalham têm um residencial, um domicílio residencial, e temos o profissional. Ah, professor, mas eu durmo no trabalho. Ai, mas como seria isso? A não ser que você pegasse um restaurante, morasse no restaurante e trabalhasse ali de alguma maneira. Bem particular, mas sim, pode ocorrer. Mas o domicílio profissional é onde você trabalha. E podendo haver pluralidade profissional também. Por exemplo, eu, professor Felipe, eu tenho pluralidade de domicílio profissional. Por quê? O Promove Campus Prado é meu domicílio profissional. O Promove Campus João Pinheiro é meu domicílio profissional. O meu escritório é um domicílio profissional, ou seja, olha a pluralidade de domicílio profissional que eu tenho, como posso também ter de pluralidade de domicílio residencial. Ok, pessoal? Já vi que deu 12 minutos aqui. Vamos dar um intervalo? Vou jogar agora aí o material de apoio e logo a gente vai na próxima aula. Beijo para vocês, até mais. Vamos continuar, pessoal, então. Só lembrando que a gente tem um material de apoio que eu já disponibilizei, viu, pessoal, no Classroom, e mandei também por e-mail para o representante de turma, então sempre bom, né, você assistir esse vídeo, quem sabe acompanhando o material escrito, impresso ou no outro computador do lado, seja da maneira que vocês preferirem. E vamos continuar, vamos falar de domicílio mais uma vez, falamos lá a gente falou do necessário, do voluntário, e a gente tem outras características bem interessantes, por exemplo, domicílio sem residência. Mas, professor, domicílio sem residência? Sim, é o domicílio sem a intenção de ficar de maneira fixa. Só que é um domicílio, né? Se você vai para a Disney e ficar no hotel, o hotel nunca será seu domicílio, somente uma moradia. Mas tem pessoas que estabelecem domicílio em alguns locais, só que de maneira sem ser fixo. Exemplo, andarilhos, ciganos, cacheiros viajantes. Eu acho que quem é mais velho da sala, os novos vão saber o que é cacheiro viajante. Cacheiro viajante, aquela pessoa que rodava o Brasil, né, com seus produtos, suas panelas, as barças, vendiam produtos de limpeza e rodava o Brasil vendendo esses produtos de maneira de domicílio de cada cliente. E essa pessoa não estabelecia um domicílio com residência fixa. É onde, de fato, eles passavam. Então, o domicílio deles era o local onde eles dormiam naquela noite e ficavam para vender os produtos, no caso, o cacheiro viajante, o cigano. É um domicílio sem residência, ele está ali, mas a gente sabe que não é de maneira definitiva, é de maneira provisória, vai sair. Diferente de uma moradia qualquer. Bem como porque eles passam a vida em viagens, né? Acampamentos, alguns passam em pousadas, então o domicílio é onde eles foram encontrados. Isso está no artigo 73. Temos também a mudança de domicílio, né, gente? Todo mundo tem esse direito de mudar de domicílio, seja o residencial, seja o profissional, né?
Por exemplo, eu estou dando aula aqui para 2 turmas, para o Direito Civil 1 e para Gastronomia, que tem esse mesmo tema em comum na grade. A gente sabe que o estabelecimento comercial ele pode mudar. Obviamente, não é uma questão tão simples. Eu estou num restaurante aqui no centro, quero ir para o Centro-Sul. Mudei assim, acabou? Não. Você vai ter que alterar o contrato social, o CNPJ, etc. Mas, entretanto, é uma coisa totalmente possível. Eu não estou gostando de morar aqui nesse imóvel, o vizinho é chato, quero mudar para uma casa. Perfeito, isso é mudança de domicílio. Tem que ter todos os elementos, né, gente? E a gente sabe que tem várias regras quando isso é atrelado a um direito de aluguel, né? A lei do inquilinato, você tem que entregar em perfeito estado, notificar com mês de antecedência, etc. Que não pertine eu falar aqui. E a gente tem então uma questão também outra interessante. Domicílio das pessoas jurídicas. A gente sabe que nós todos com CPF, RG, somos pessoas físicas. Todos têm que ter, de fato, um domicílio, né? Só que a pessoa jurídica também tem. Claro, onde é o domicílio da pessoa jurídica? Onde a loja está, onde, né, o prédio está, etc. Só tomar cuidado. Obviamente, é o local da administração. Ou o local que a própria empresa elege no contrato social. Que é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. O que ocorre? Muito fácil. Você tem uma lanchonete, é o único CPF, você não tem filial, obviamente o domicílio dessa pessoa jurídica é onde está a lanchonete ali. Simples assim. Entretanto, tem algumas empresas que têm um porte maior, né? Ela é dotada de filiais, etc. e tal. E é interessante porque muitas das vezes não as pessoas acham que tem um problema com uma filial. Vamos supor, eu tive um problema com um banco e o banco é no bairro ali do Gutierrez. E a gente sabe que o banco geralmente é uma rede, tem várias filiais e tem uma matriz. Tecnicamente, em algumas questões de processo, algumas questões contratuais, o foro, né, o domicílio de fato dessa pessoa jurídica não é necessariamente a filial, é a matriz. E ocorre muito, sim, das pessoas quererem o juizado especial, processar esse banco. Podem colocar o endereço? Pode, mas o certo seria o domicílio da pessoa jurídica, que é a matriz. Geralmente São Paulo, Rio, dos bancos são esses locais, né? E de fato, é o endereço, de fato, da pessoa jurídica. Entretanto, a pessoa jurídica tem direito de eleger. Como assim eleger? Eu tenho uma matriz, tem 7 filiais. Eu coloquei no contrato social que eu quero que a filial de BH seja o domicílio oficial da pessoa jurídica. Pode? Perfeito, pode. Então, e é muito interessante, a pessoa jurídica não é só de direito privado não, gente. Por exemplo, qual que é o domicílio do Brasil? Do país Brasil? Brasil é pessoa jurídica? Claro. O domicílio é Brasília, Distrito Federal, a capital. Qual que é o domicílio, então, de Minas Gerais? Qual que é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte. É o domicílio dessa pessoa jurídica. Então eu quero saber o domicílio de Belo Horizonte. Onde será? Sim, é o prédio da administração pública da prefeitura ali no centro. Sim, lá é o domicílio da pessoa jurídica. Então eu quero que vocês entendam que existe. Ok? E por último, pessoal, falando de domicílio, de maneira bem sucinta, a gente tem o domicílio de eleição. Essa questão, o que é? É muita questão contratual. Você pode escolher o domicílio, né, para contratos, para dirimir os problemas do contrato. Né? Então, essa cláusula, pessoal, todo contrato tem que ter essa cláusula. Do foro, do domicílio de eleição. Ou seja, você estabelece um contrato com a pessoa, seja aluguel, compra e venda, etc., vocês têm que escolher um local onde vocês possam dirimir, ou seja, resolver as pendências, se ele ficar te devendo, você poder executar ele. Só que tem que ter um foro comum, um foro que vocês elegem para dirimir, para resolver os problemas ali. Você aluga um imóvel em Contagem, você vai morar em Contagem, o dono é de Contagem, obviamente eu espero que vocês escolham, elejem o foro de Contagem. Eventualmente, se a pessoa, o inquilino não pagar, ele vai lá no juizado especial lá de Contagem, não de BH, e lá entra uma medida judicial para executá-lo. Gente, isso é muito importante. Muita gente, por exemplo, eu tive um problema com um cliente em que ele teve uma compra e venda muito massiva, muito grande, né? Que ultrapassava até uns 100 mil reais.
de um fornecedor aqui de BH. Né? Ele é de BH, o fornecedor de BH. Só que o fornecedor de BH, ele tem, como eu falei para vocês, tem várias filiais. Ele comprou em BH. Só que quando ele foi ver, assinou o contrato, comprou mais 100 mil reais de peças e tal, só que algumas peças vieram totalmente quebradas e tal, e ele foi reivindicar na justiça isso. Aí vou entrar em BH. Só que acontece, quando eu fui ler o contrato, eles elegeram um foro de São Paulo. Ou seja, ele teve que dirimir o problema judicial em São Paulo, porque eles elegeram. Ele não teve a atenção de ler o contrato. Isso é muito importante. Né? Ele elegeu o domicílio para resolver o problema em São Paulo. E olha que falta de praticidade. Ele mora em BH, contratou de fato a empresa que tinha uma filial em BH, imaginou que estava tudo ok, só que quando foi pegar o contrato, tentou entrar no processo judicial aqui em BH, obviamente houve, né, a questão de incompetência de foro, porque eles elegeram São Paulo. Então é coisa totalmente possível, ok? Pessoal, então é isso. Falamos de domicílio de maneira bem sucinta, acho que deu uns 20 minutos ao todo, com essas duas partes. Vou lançar aí um materialzinho só para vocês baterem o olho, dar um pause para dar uma lida. E esse material também está naquela apostila da VA1 de vocês. Então, espero ter suprido, né, esse conhecimento aí, qualquer dúvida que tiver. Qualquer dúvida estarei à disposição também. Estou ali no Classroom, estou ali no e-mail, né, institucional. E estudem, gente. Aproveita a oportunidade para agregar conhecimentos. Não sei se vocês sabem, FGV, Senai, vários sites estão disponibilizando de aulas grátis, conhecimentos gratuitos. Não fique por nada em Netflix, não. De vez em quando, sim, no final da tarde, depois de ter estudado, comido bastante, arrumado a casa, dá um entretenimento no Netflix. Mas não esquecem de estudar. Né? A gente está num momento aí que a gente não tem a perspectiva de quando vai mudar. Né? A gente tem uma perspectiva de quando a gente vai voltar. E o Promove, ela tem capacidade, ela tem estrutura, agora com o Google for Education, de proporcionar esse conhecimento para vocês. Ok? Um beijo para vocês e até mais.